É sua, Vitor Hugo. Agora sim, estamos com o Igor Castro, né, vice-presidente de Relações Institucionais do ASA. Vai bater esse papo conosco, né, falar um pouco mais sobre esse início de temporada do ASA, né? A gente fala início de temporada porque tá tudo começando, tá tudo novo e aos poucos as coisas vão ajustando e daqui a pouquinho, com certeza, o time já vai estar treinando, o torcedor vai poder acompanhar esses trabalhos. Boa noite, Igor, seja bem-vindo mais uma vez. Prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite, Vitor. Boa noite a todo mundo aí da 96. Boa noite aos nossos ouvintes. É um prazer meu estar de volta aqui. Já tem um tempo que eu não vim aqui no estúdio. Tá falando com vocês um pouco mais sobre o ASA, falar mais sobre esse início de trabalho que está acontecendo, né? Começamos a tempo, vamos dizer assim, que o ASA começou oficialmente a temporada, né? Os jogadores estão chegando aí, a comissão já tá presente aqui na Piraca e aos poucos a gente vai iniciando esse trabalho oficialmente para que a gente tenha uma temporada vitoriosa. Ô Igor, antes de mais nada, queria que você falasse um pouco mais da sua função nesse momento, né? Vice-presidente de Relações Institucionais do ASA. O que realmente faz a função, como é que é esse cargo que você tem exercido na diretoria do ASA? Então, Vitor, como você falou antecipadamente, eu ocupei outros cargos, já fui diretor de comunicação, fui assessor de imprensa durante alguns anos, fui vice-presidente de marketing e o Rogério me chamou no final de 2022 para novamente ocupar parte da diretoria, fazer parte da diretoria, e ele disse que queria uma pasta diferente, queria uma pasta que ele via, e como o Rogério sempre é um cara muito bem relacionado no futebol, e ele via que outros clubes tinham uma pasta que era diretor de relações institucionais, é o cara que se relaciona com as instituições, são os clubes adversários, é a imprensa, são os patrocinadores, os parceiros, todas essas instituições, ela passa por uma relação, é importante ter essa relação, seja do setor público, setor privado, seja os nossos parceiros, seja a imprensa, enfim. Então aí essa parte é a minha parte de ter esse relacionamento com todo mundo e estar sempre no dia a dia conversando com eles para que tudo dê certo. Como o presidente gosta de falar, eu sou o cara que milita em todas as áreas, porque como essa parte ela envolve tudo, então hoje mesmo a gente estava em reunião com o pessoal do DM, na nutricionista, a gente já vendo as parcerias para o setor de saúde e performance do clube. Agora à tarde a gente já estava conversando sobre a corrida do marketing. Então, assim, a gente acaba militando em todas as áreas para poder ajudar a instituição como um todo. Então, essa é a minha principal função, é ter essa relação sempre com todo mundo para que seja a melhor imagem possível que o ASA passe lá fora. Com relação a essa formação de elenco, né? A gente tem observado, quem acompanha muito as redes sociais, o torcedor tem, de certa forma, pegado no pé por conta das contratações, até assim, não conhecem muitos jogadores, mas de certa forma tem criticado. Como é que você vê esse tipo de situação? Acho natural, acho que o torcedor tem o direito e até o dever de cobrar, de quem for, seja da diretoria, seja de quem estiver na diretoria, seja do conselho, tem direito de reclamar, de dar sua opinião. O torcedor é assim mesmo. Então, assim, o que o torcedor pode ficar ciente é que a diretoria está trabalhando diariamente para tentar formar o melhor time, com as condições que o ASA tem, claro, mas formar o melhor time para conseguir. Claro que é um trabalho a longo prazo, é um trabalho também em grupo. Não é o presidente Rogério que contrata sozinho, não é o Renan que contrata sozinho nosso executivo, não é o Ranieri. Há uma comissão formada por eles, claro, muito mais sobre o olhar do próprio técnico e do executivo de futebol, que tem uma experiência muito maior no futebol do que a gente mesmo na diretoria, são profissionais do setor e da área, e o Ranieri como técnico, que tem passagem por alguns clubes, então ele consegue distribuir e dar suas opiniões em torno do que acha que a posição, tem um perfil aqui. Esse ano a gente tem o Bruno Cerqueira, que já ocupou a diretoria do ASA, ele se especializou em análise de mercado, então ele está bem a fundo disso, então as contratações passam também por uma avaliação dele, que é importante. Enfim, o torcedor está no direito dele. A gente sabe que não é fácil, né? Mas, por exemplo, eu vi muita gente criticando a renovação do Jean Peter. Vou dar um exemplo.
O próprio Jean Peter, que durante a temporada inteira a torcida pediu para ele ser titular. Que a torcida pedia para que ele entrava nos jogos, entrava bem, e a torcida cobrava que ele fosse o titular. E essa mesma torcida reclamou porque ele renovou. Faz parte. O torcedor pode mudar de opinião também. Ele quer sangue novo. Tem muitos jogadores novos. A gente tem um elenco aí que ainda está sendo formado. Acho que esses próximos 2-3 dias aí, eu acho que a gente deve anunciar mais 1 ou 2 contratações aí essa semana, e deve ter até próxima semana mais outras 2. A gente está correndo atrás. Quando eu digo a gente, eu digo a direção como um todo, né? O Asa está correndo atrás. Não é minha parte o futebol, mas como eu milito em todas as áreas, eu preciso também estar ciente de muita coisa. E aí, provavelmente nessa semana e na próxima semana deve ter novidades aí para reforçar ainda mais o elenco que é qualificado, e assim, para o torcedor ficar bem ciente o quão é difícil, assim, às vezes contratar. Mas o CSE, viu, um torcedor comentou agora há pouco, acho que foi o Guima que leu. Isso. O CSE contratou, teve jogador, não foi dessa temporada, mas da temporada passada. O CSE com um orçamento pequeno faz time melhor que o Asa, foi o José Rosendo. Mas interessante que o time faz time melhor que o Asa. O CSE foi eliminado pelo Asa. Foram 3 nas 2 competições ano, e na terceira, ainda na Série D, o Asa passou. Então, não condiz esse comentário. Mas, assim, para dar um exemplo, no ano passado a gente teve jogador que em 2022, 23 eu acho, recebia no CSE 6 mil. 5, 6 mil, se eu não me engano. A gente fez um contato. O mesmo profissional queria 12 no Asa. Mas o CSE e o Asa vão disputar praticamente as mesmas competições. Porque até a Série D a gente disputava junto, a Lagoa, a Copa Alagoas. Com exceção da pré-Copa Nordeste, nós disputávamos a mesma. E ele disse, não, mas o Asa é diferente. Então a gente enfrenta muito isso também. E a gente não pode, de nenhuma maneira, independente de qualquer situação, a gente não pode fazer o que durante muito tempo se tentou fazer, mas acabou não dando certo. Que era acertar com o elenco custoso demais, muito caro, e que a gente depois não tem condições de pagar. E aí ficava um prejuízo para o clube muito grande. Não estou dizendo que o Asa não tenha condições de ter um elenco forte. Não é isso. O Asa tem condições de estar montando um elenco forte. Estou dizendo que nesse momento é importante que a gente consiga ter um elenco forte, mas também ter um elenco dentro das nossas limitações financeiras também, porque todo o trabalho está sendo feito fora de campo para que essas dívidas durante os anos tão acumuladas que elas não consigam, que elas não tenham mais. A gente precisa que ela diminua bastante. Então é por isso que a gente tende a cobrança do torcedor. O torcedor está no direito deles, mas pode ter certeza que a diretoria está fazendo a parte dela. Ainda vai ter novidades aí, e eu tenho certeza que será um ano vitorioso pra gente. Pelo menos é o que a gente vai trabalhar para fazer. Igor, tem gol, a informação do Rivelino. Já? Olha aí, vamos atualizando o resultado aí, empate da equipe do América, e o Ituano já volta mais 2 pontos na tabela, né? Muito bem. Que coisa. Igor, sobre o Asa nesse meio tempo, né, que em trazer jogadores, em formatar a comissão técnica, e a gente fala muito sobre isso. Quando o Asa terminou a Série D, o torcedor ele pensa que o Asa ele para e não tem conta para pagar, e quando se aproxima o início da temporada subsequente, tem a questão de trazer todo esse pessoal. Tem mais ou menos a quantidade de custo só de trazer os jogadores. Não sei se a maioria deles já vem com a questão da documentação já sendo enviada para homologar e já bater o contrato e oficializar e depois aparecer no vídeo da CBF. Mas só nesse primeiro momento, gira em torno mais ou menos quanto trazer esses jogadores? Até o momento, com os jogadores que já estão aqui, que estão chegando durante a semana, e eu acho que tem algum jogador acho, de 18, se eu não me engano, algum jogador chega de 18, outro dia 20, e se eu não estiver enganado, acho que é mais um que chega de 27. E aí, por alguma questão pessoal que tinha. E aí, mais pouco mais de 30 mil, só de passagem. Para o nosso torcedor entender o quanto custa. Aí, mais 30 mil, certo. E 30 mil, fora que esses dias trabalhados de novembro, a partir do momento que o profissional chega aqui, mês que vem já tem que pagar. Ô Igor, boa noite, meu querido. E nessa questão desses jogadores tem também aquele detalhe de
federações, né? Jogadores que estão em outras federações para migrarem para cá, para a Federação Alagoana. Quase todo, né? Aí tem um custo significativo. Não, né? assim, quando você tá, por exemplo, se eu não me engano, Sergipe é baixo, Pernambuco é baixo, mas, por exemplo, da Bahia é quase R$1.500. Se você trouxer um jogador da Bahia, é quase R$1.500. Agora você coloca isso em torno, a gente tá tentando formar um grupo de 26 jogadores. Então você analise você ter 26 jogadores, desse 4, 5 estavam aqui. Mas você veja 20 jogadores. 20 jogadores com a federação mudando. O quanto não é, bota uma média aí de R$1.000, 1.000 e pouco. É mais uma despesa que o clube tem. E essa despesa sai de onde? Sai do orçamento. Então, às vezes, eu entendo o torcedor, e muitas vezes o torcedor, ele acredita, até para ele não conhecer um pouco mais o dia a dia do clube, de que é a folha salarial. Não é a folha salarial apenas, a gente tem a folha salarial, a despesa do dia a dia. Só para você ter uma ideia, por mês são quase R$2.000 de gelo. E você imagina que são cerca de 15 a 20 mil reais por ano de gelo. Olha o custo com gelo. Mas agora o presidente Rogério teve a iniciativa de comprar uma máquina de gelo, fez vamos dizer assim, uma cota no grupo da diretoria e do conselho. Custos, né? E a gente conseguiu arrecadar, se eu não estiver enganado, R$16.000 uma máquina de gelo. E todos nós contribuímos, ajudamos, fizemos, eu acho que a compra já, e deve estar chegando aí nas próximas semanas uma máquina de gelo, para tentar diminuir o custo. Mas para você ter uma ideia de quanto custa com gelo. Mas precisa de tanto gelo? Precisa. Faz parte também do tratamento físico do jogador. Gelo, quando acaba os jogos ou um treino mais pesado, o jogador está dentro daquelas piscinas de gelo. Crioterapia. E aí isso é importante. Então imagine a despesa que não é do dia a dia. Então a folha salarial, ela é um bom pedaço, claro. Mas tudo que está em torno para que o futebol possa acontecer, para que o dia a dia possa acontecer, também é muito pesado. E aí é por isso que a gente sempre cobra, pedindo o torcedor para estar no campo, para que faça adesão das campanhas. A gente fala dos nossos patrocinadores e parceiros que nos ajudam muito, que nos incentivam, e é importante ressaltar, porque sem os nossos patrocinadores e sem os nossos parceiros, a gente não consegue no dia a dia. Para você ter uma ideia, a gente hoje mesmo estamos em um processo de negociação. Eu estou desde de manhã no processo de negociação, que espero estar feliz até o final de semana, com uma farmácia de manipulação. Por quê? Porque a equipe do departamento médico, a nutricionista disse: a gente precisa fazer uma suplementação com um medicamento manipulado para os jogadores, para ajudar ele mais em algum desempenho. E aí a gente precisa um custo alto por mês. E a gente está atrás de um parceiro, para que o parceiro ele consiga nos ajudar a estampar a marca do clube na parceria, em contraponto ele poder nos ajudar também nesse dia a dia. Então Igor, é só para explicar que o dia a dia também a gente precisa muito desses parceiros. Muito bem, deixa eu ler aqui os recados da galera. Aqui a gente lê tudo, né? Coisa boa e coisa ruim. Roberto, minha pergunta pro Igor é quando o presidente vai dar as caras para falar. Estamos esperando desde que a Série D acabou. O Carlos Silva, boa noite, gostaria de fazer uma pergunta ao diretor do ASA. Hoje apresenta 32 patrocínios parceiros. Esse tanto de patrocinadores não gera recurso para o clube? Antes que fale, permuta também é dinheiro. O Otederaldo Albuquerque, boa noite a todos. Gostaria de saber se o estádio Juca Sampaio na Copa do Brasil a CBF vai aceitar devido à capacidade reduzida. Roberto, espero que a apresentação seja aberta ao torcedor. Os protestos já vão começar a partir desse momento, mas conhecendo essa direção não vão fazer. Deixa eu ver aqui mais reclamação. Luiz, o jogador de time pequeno é profissional e quer se valorizar. Todo mundo sai de um time pequeno e quer ganhar mais um time maior. Quem trata o ASA como pequeno são vocês mesmo. O César Ávila, gente, isso não é brincadeira. Olhar o nível técnico desse time é uma vergonha. Esses caras estão de brincadeira. Ednaldo, verdade, todos batendo cacete, meu Deus do céu, o Igor tá aqui pra levar pancada. Todos incompetentes, só um minutinho, em matéria de futebol. Roberto falou já aqui, Edinaldo, pior é ver o pessoal do rádio puxar saco. Isso é o Vitor Hugo puxa saco. Eu? Ficar com medo de criticar dá nojo. Carlos Silva,
Asa tá falido, para onde vai o recurso da prefeitura? Nem vou citar os outros. Todo time que tem gastos mais poucos recebe 200 mil de prefeitura. O torcedor Carlos Silva, o torcedor vai para campo com esse time, não vai fazer sócio com esse timeco. Rapaz, a galera tá metendo o cacete. O Vitor, todos os times têm isso e ainda estão reclamando. Isso é justificativa para trazer jogador pior que um time que não tem o mesmo orçamento, patrocínio do Asa, que é o do CSE. Muito bem, falido não vai para o bolso deles. Aí o cacete rola aqui a noite toda. Pois não, Oswaldo? Não, veja bem, eu estou ouvindo atentamente toda essa explanação feita aí pelo Igor. E assim, eu vou me colocar no lugar do torcedor. Talvez o torcedor do Asa se comporte da forma como ele está se comportando diante daquilo que ele escuta da própria diretoria. Talvez até em alguns discursos mais inflamados, mais empolgados, como foi na posse, por exemplo, na formação da diretoria. Porque o torcedor, ele escuta o seguinte: isso não foi só que eu vi, não. Vamos colocar o Asa no lugar que o Asa merece. Ou nós não ouvimos isso? O Asa é gigante. O Asa colheu, o Asa plantou, tá na hora de colher. Então o torcedor, ele se comporta numa situação de que ele ouve isso e ele imagina que o Asa vai ter um orçamento muito maior nesse ano agora, pelo que se fez nos últimos anos, para investir mais, para trazer um time teoricamente mais forte. Não significa que esse não seja bom, porque eu já falei isso aqui. Eu não vou falar se o elenco é bom, se é ruim, porque eu não conheço a maioria dos jogadores, então eu não seria irresponsável de julgar ou de analisar aquilo que eu não conheço. Mas talvez essa cobrança seja criada pela própria diretoria, porque eu ouvi, todos nós ouvimos, vamos colocar o Asa no lugar que o Asa merece. Esse ano eu ouvi do presidente Rogério, quando eu perguntei a ele o fato do time ter colocado um time reserva na semifinal, ou foi na quarta de final da Copa Alagoas contra o Penedense e foi eliminado. Ele disse que foi com o aval da diretoria, porque no ano de 2023 eles cometeram o erro de colocar time titular na Copa Alagoas e no Campeonato Alagoano, e ele disse que não iria fazer isso porque iria ganhar o Campeonato Estadual. Eu disse: se não ganhar, disse, eu vou subir para a Série C. Então talvez o torcedor, ele cobre demais, às vezes, por aquilo que ele ouve. Aí o que é que acontece? Quando o trabalho começa, a diretoria acertadamente e de forma responsável tem que passar para o torcedor que a realidade é outra, e o orçamento não é aquilo que se imagina. Aí talvez a cobrança venha até de forma exagerada. Oi, Oswaldo, boa noite. Eu entendo as suas colocações. Vou primeiro fazer um comentário dentro do que você falou. Eu sei que às vezes a gente pode passar de alguma maneira equivocada, porque nós somos humanos e erramos, para o torcedor de alguma maneira. Como nós, e aí eu lembro a torcida, nós somos torcedores. Eu cresci dentro do Asa. Meu pai foi diretor muitos anos do Asa. Meu pai comentou mais de 15 anos no rádio do Asa. Exato. Grande Edivaldo Silva. Foi repórter, comentarista, diretor do Asa. Tive a oportunidade de trabalhar ao lado do nosso companheiro saudoso Edivaldo Silva. Eu também por pouco tempo, mas tive a oportunidade. Exatamente. Então, eu vivi dentro do Asa. Eu gosto de brincar. Meu pai era vascaíno também, e ele dizia, e eu acabei não indo pro time dele, e ele dizia, mas não fui pro rival não, viu? Mas aí ele dizia bem assim, olha, lá fora vocês podem ser o que quiser, agora aqui dentro tem que ser Asa. Eu cresci assim dentro de casa. Então, assim, às vezes o torcedor nos critica, e eu acho que tá no direito. Eu vou dar sempre razão ao torcedor no direito de fazer a reclamação e a crítica que quiser. Eu também sou torcedor. Só que eu sou hoje um torcedor que estou na diretoria como todos os diretores que estão. Então, às vezes, a gente não pode pensar apenas com a paixão. E eu sei que, às vezes, esse lado, numa entrevista, acontece. Às vezes a gente tá tão empolgado naquele momento ali, porque o time se classificou num momento difícil, ou porque ganhou bem. Ou ganhou bem. Um exemplo desse aí
Igor, foi aquela, por exemplo, do próprio Rogério, a declaração lá em Fortaleza, naquele momento eufórico que ganhou, eliminando o Ferroviário e tendo aquela perspectiva de avançar para a fase de grupos da Copa do Nordeste, né? Mas assim, e tem essa questão, e também tem a questão que a gente vai dizer que não vai passar. Sim. A gente tem que dizer que acredita, porque se a gente acredita, muitas vezes a gente mesmo acredita. Eu não estou colocando isso. Eu estou colocando que o torcedor talvez ele esteja cobrando mais do que o normal. Não, eu entendo. Diante às vezes de alguns discursos, de algumas comemorações um pouco acima do normal, e aí o torcedor, que todo torcedor, todo dirigente, primeiro ele é torcedor. Claro, isso é normal, isso é natural. Mas é aí onde está o ponto da situação. A partir do momento que você se torna diretor, você não deixa de ser torcedor. Mas quando você age como diretor, você tem que ser o racional o máximo possível para não agir como torcedor. Então essa é que é a grande questão. Talvez o torcedor cobre de vocês, e eu acho até que o torcedor cobra até acima do normal, porque vocês estão fazendo um trabalho, na minha opinião, muito bom, de sanear o clube, de não dar um passo maior do que a perna, de pensar o que é melhor pro Asa hoje visando o amanhã, mas em cima desses discursos inflamados que o dirigente naquele momento não pode ser torcedor, ele tem que ser diretor, porque senão o torcedor vai cobrar mesmo, e a partir do momento que ele escuta, precisamos colocar o Asa no lugar que o Asa merece, você como torcedor, você entenderia como? Não, claro, eu não estou nem discordando da sua opinião, eu acho que tem muito disso, eu estou justificando que às vezes, eu sei que o ideal era que a gente separasse sempre o lado diretor de torcedor. Às vezes a gente não consegue, porque ser torcedor também é ter essa paixão, e às vezes você se empolga numa sequência de vitórias, e essa empolgação acaba indo para, agora vê como é interessante, né? Não, você bem fez o comentário, acho que o Rivelino também fez, do presidente fez. Aí o presidente fala, aí empolga. Aí a gente diz assim, presidente, dá um tempo. Assim, vamos trabalhar pra depois falar. Aí diz, não, mas cadê o presidente? Sumiu. Mas é pra ele falar ou não é pra ele falar? Porque às vezes. Não, mas não é isso. Eu já acho um pouco normal, viu, Oswaldo? É da forma como se coloca. Mas é o que eu tô dizendo, Oswaldo. Muitas vezes é importante que a gente trabalhe no silêncio, é a minha opinião, isso eu tenho. E olha que eu sou assessor de imprensa, sou de comunicação, sei da importância que a imprensa tem e a própria comunicação institucional do clube. Mas eu sei que às vezes é muito melhor trabalhar no silêncio, no momento. Mineirinho, do jeito que a gente trabalhe, para que na hora que tiver de levar porrada, tem que levar aparecendo, na hora que tiver os louros, levar aparecendo. Deixa eu só te falar uma coisa aqui, rapidinho. Se puder ser o maior. Desculpa, Oswaldo. Se puder ser. Desculpa interrompê-lo. Da melhor forma racional. Só para fazer uma analogia aqui. Né? Só para fazer uma comparação aqui, por exemplo, que eu e Guimarães, a gente debate muito sobre essa questão. Ontem, inclusive, foi tema aqui do programa, uma possível candidatura do deputado Marcos Barbosa, o retorno do deputado Marcos Barbosa à presidência do CRB. O deputado Marcos, para não achar que é uma coisa só do Asa, eu procuro na minha vida profissional, eu procuro ser o mais justo e o mais correto possível. Eu erro, pessoa, ser humano, mas procuro errar muito pouco, até porque eu costumo dizer, aqui nesse negocinho chamado microfone, eu não tenho cor, eu não tenho paixão, eu não tenho emoção, eu tenho a minha profissão. Enquanto vida eu tiver, eu vou procurar agir assim sempre. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: ontem nós debatemos o seguinte: o presidente Marcos Barbosa está pretendendo voltar à presidência. Deu uma entrevista dizendo que se voltar, coloca o CRB na Série A. Eu acho errado. Aí o torcedor pode perguntar assim, e ele vai dizer o quê? Se ele voltar, vai jogar o CRB para a Série C? Não. Eu vou prometer um bom trabalho. Eu vou prometer uma temporada o mais vitoriosa possível. Agora, eu vou para a Série B. Qual é o meu objetivo? Fazer os 45 pontos.
Esse é o meu objetivo, fazer os 45 pontos. Eu fiz os 45, o que eu conquistar é o bônus. Agora, é claro, internamente eu vou trabalhar dentro de mim com a minha diretoria pra gente chegar à Série A. Mas pro torcedor tem que ser cauteloso. O Asa, eu vou fazer um time para ser campeão? Não. Eu vou fazer um time para disputar bem o campeonato estadual. Se possível, brigar pelo título. Agora, o meu objetivo primeiro, enquanto eu não tenho calendário, é conquistar calendário. Eu não posso me dar o luxo de colocar time reserva na Copa Alagoas e colocar time titular na Copa do Campeonato Alagoano, porque eu ainda não tenho calendário. Então eu vou procurar colocar o que eu tenho de melhor nos dois. Então eu vou fazer um time dentro do meu orçamento para fazer uma grande temporada. É nesse sentido que eu estou colocando. Existem situações e situações, mas a partir do momento que você diz, aí eu concordo com você. Às vezes o cara não consegue separar. Aí age como torcedor porque é paixão, não tem jeito. Mas o cara diz, vamos recolocar o Asa no lugar dele. Eu já penso logo a Série B. Eu já penso logo em ser campeão alagoano. O torcedor, ele pensa assim. E para ele conquistar isso, ele pensa o quê? Na teoria, um time muito mais forte. Esse time pode ser muito mais forte do que o desse ano. Isso aí a gente não vai adentrar o assunto que eu não conheço. Eu vou analisar lá na frente. Mas às vezes, como o torcedor ouve, e a cobrança ela vem muito mais exagerada do que devia. Eu entendo perfeitamente, Oswaldo, e compreendo que o torcedor ele pense assim, né? Que ele também, por isso que nós, assim, eu me coloco também como comunicador, né? Porque como jornalista que sou, a gente tem uma responsabilidade muito grande com o que a gente passa, né? Com o que a gente passa para o nosso torcedor, passa para aqui na imprensa, e vocês aqui da imprensa também, para a torcida como um todo, como a gente pode passar, porque muitas vezes até uma expressão errada, equivocada, na verdade, em algum momento, pode realmente ser encarado de outra forma com o nosso torcedor. E aqui eu não estou fazendo julgamento de entrevista ou de fala, de qualquer coisa, porque assim, eu quero muito, se me pergunta assim, qual o principal objetivo do Asa, na minha opinião, se tivesse assim, principal objetivo, eu queria voltar para a Série C nesse momento, o principal objetivo, na minha opinião, mas se assim, você como diretor, que você acha que o momento é o calendário, é uma das coisas que eu mais falo muito com às vezes o torcedor, mas a gente tá 3 anos seguidos nas finais. Eu disse, depois de 10 anos a gente não chegava a uma final. A gente tá 3 anos disputando campeonato alagoano com o CRB, que é um time que tem provavelmente 10 vezes mais a nossa folha salarial, e a gente brigando para, se a gente lembrar, esse ano a gente teve uma final onde a gente jogou, a gente pode até foi mais equilibrado do que as outras duas. Então, a gente pode até reclamar de algumas posições do antigo treinador ou do próprio time durante o jogo, mas a gente jogou bem o jogo aqui, razoavelmente bem, até tomar o gol, que se eu não me engano, Colina escorregou, eu acho, e aí teve o passe para o Jorginho cruzou para o Anselmo, gol. E lá, depois, a gente acabou empatando o jogo. Estávamos com volume, tivemos uma chance, se eu não me engano, com o Feijão entrando dentro da área no Rei Pelé, que se a gente faz o 2-1 ali, talvez era outra história. Feijão se precipitou, chutou antes da hora. E uma pequena chance ali, que se a gente faz, mudaria totalmente o jogo. E aí, pra você ver, e aí eu digo, Oswaldo, e aí eu posso fazer uma justificativa em relação à fala sobre a Copa Alagoas, porque em 2023 nós chegamos numa semifinal de campeonato alagoano, estávamos classificados para as quartas da Copa Alagoas, jogando com um time misto na Copa Alagoas, se você lembrar da primeira fase, onde nós pegamos o Céu, né, nas quartas de final. Foi quando aconteceu, acho que na última rodada que a gente jogou contra o Cruzeiro, ganhamos até de pênalti, que foi o Sidney veio como treinador, e aí o Sidney disse, nós vamos ganhar as 2 competições. Ele estava errado? Não. Mas a sequência do calendário de jogos, daquela sequência daquele momento, não era ideal a gente jogar da forma que a gente jogou. Se vocês tiverem lembrado, a gente jogou contra o CSA com o time titular chovendo. Aí tínhamos jogado, acho que a primeira partida contra o Muricy, depois o CSA, depois a segunda partida
Contra o Muricy chovendo também, fomos jogar com o CSE. 3 dias chovendo de novo. Fomos jogar com o CRB, se não tiver, fala a memória, o segundo tempo o scout da gente era horrível do time de cansaço. E aí eu acho que isso interferiu muito na análise desse ano, Oswaldo. Estou tentando uma justificativa, inclusive, da equipe da comissão. Não era a mesma comissão 2023, mas existia um grupo por trás com isso. De que se a gente em algum momento chegasse nisso, a gente ia acabar optando por alguma competição, porque senão a gente não conseguia. Então por isso que é preciso ter um elenco forte. E aí eu concordo com o torcedor. É preciso que a gente tenha um elenco forte para que a gente possa disputar as 2 competições ao mesmo tempo, sabendo sempre que o Campeonato Alagoano ele é mais prioridade que a Copa Alagoas, naturalmente, porque a gente tem a vaga direta na Copa do Brasil, chega na final. A gente tem a Série D, a gente tem a pré-Copa do Nordeste, ainda com potencial de ir para a Copa do Nordeste diretamente. Enfim, mas eu realmente entendo a sua colocação, Oswaldo, e entendo o nosso torcedor, porque o torcedor tem que estar cobrando sempre o Asa, eu acho que há algum tempo atrás eu era conselheiro, sou sócio patrimonial há mais de 15 anos, a gente parou de cobrar. Não, cobranças eram pequenas, porque a gente não conseguia, o Asa, ele era tantas dificuldades no ano, a gente chegou, se eu não estiver enganado, em 2020 ou foi de 19, a gente disputou só o Campeonato Alagoano. Depois de quantos anos a gente disputou só o estadual? E a gente conseguiu passar. Então é natural que esse torcedor cobre resultado, cobre o elenco mais forte, cobre da diretoria. E a gente, quando a gente assume, o presidente Rogério sempre fala isso, a gente assume o bônus e o ônus. Então é natural que a gente aceite as críticas normais. Quem tá na vitrine sabe que pode virar como é que tem que aguentar a pedrada, né? Tem que aguentar. Mas quando você fala os em vitrine, aplausos e as vaias. Faz você fala em vitrine. Eu já fui presidente da escola Campos Teixeira, meu período foi um período vitorioso. Bônus e bônus. Eu não tive bônus nem ônus. Tive um período maravilhoso. Não sei se ia dizer que era presidente do time da 96. Não, fui presidente. Não, na época eu fui presidente. É porque eu fui treinador de futebol, fui árbitro de futebol, goleiro. Mas você treinou o Vitor Hugo, porque o Vitor Hugo posta uns vídeos fazendo gol de falta, não sei o que, na rede social. É intreinável. Jogador de DVD. Nunca trabalhei com quem aí. Intreinável. Não, mas gosto muito de lá. Olha aqui, boa noite. Se o clube está. A Wesley Farias manda mensagem. Boa noite. Se o clube está com dificuldade financeira, faz uma vaquinha online. Não é dificuldade financeira. Aqui é a opinião. Os problemas do Asa é apenas falando mais, mas não é falado mais, mas não é compartilhado com sua torcida. É preciso chamar mais o torcedor para perto do clube, inclusive abrindo vaga para o sócio patrimonial. O Ivaldo também, um abraço para ele, tá ouvindo a gente, manda um abraço para todos vocês. O Clécinho, temos que fazer protesto contra esses contratos fracos. Roberto já elogia a direção do Asa na parte administrativa. Agora ele tá reclamando aqui que te contratou um balde de gelo, então um negócio de máquina de gelo, essa coisa toda. Não, estão falando da cotinha, eles estão falando da cotinha que foi feita para poder comprar a máquina de gelo. O pessoal até isso está falando, pelo amor de Deus. Lembrando ao nosso torcedor aí, é o que comentou, como eu expliquei, a gente tem cerca de 15 a 20 mil reais de despesa. Eu só dei um exemplo de uma coisa de despesa do dia a dia, que a gente fez o esforço para que a gente adquirisse esse equipamento para que o Asa pudesse diminuir a despesa dele do dia a dia, né? Para sobrar, inclusive, mais dinheiro para ter uma tranquilidade para novas contratações, para ter tranquilidade para pagamentos de déficit, de passivo trabalhista que a gente tem. Justamente e isso. Muito, então é importante isso. Eu queria só deixar, acho que no primeiro momento você falou sobre questão de problemas, que alguém fez um comentário. Eu não estou aqui para expor problemas do clube. Não é isso. Não é isso. Assim, o clube tem problema e, como eu disse, quem assume também o ônus e o bônus. Faz parte. Eu tô querendo mostrar ao torcedor, como ele mesmo falou, às vezes o torcedor não entende, para passar ao torcedor das dificuldades que a gente tem às vezes no dia a dia. Quando eu falo assim, não é quase tá faltando dinheiro. Não é isso. É porque a gente tá dizendo que a gente precisa ter uma realidade. Às vezes o torcedor. Se vier mais bom, né? Melhor. Mais melhor. Entendeu? Então, assim, é no sentido da dificuldade
de trabalho, do dia a dia, de problemas que acontecem, que às vezes não está no nosso planejamento e a gente precisa resolver, de situações que atrapalham. Tem as penhoras, a gente sabe. Tem até, vamos ser sinceros, às vezes a gente tem jogadores que vêm para cá e não dão certo, faz parte do processo natural, e a gente tem as decisões, é normal que isso acontece em qualquer clube do país. Esse ano, qual foi o ano que o Asa fechou com o superávit? Você lembra? Esse ano fechou. Esse ano está fechando com superávit, desde que todos os dinheiros que o Asa tem para receber, receba. E o Asa tem um bom dinheiro ainda para receber. Teve muitos diretores que aportaram empréstimos para o clube, outras pessoas de fora aportaram, conselheiros, enfim, amigos, aportaram para o clube. A federação, vocês falaram sobre a federação também nos ajudou muito esse ano. Enfim, aí teve torcedor aí que disse, não, onde é que está o dinheiro? Eu vou explicar. A prefeitura, ela 200 mil por mês. Sim, a prefeitura, quem a gente agradece é o prefeito Luciano Barbosa. Eu acho que nunca, mais uma vez, nunca ninguém fez o que o prefeito tem nos ajudado com o clube, com o Asa, como tem ajudado desde o ano passado. E aí, mas a gente mas a gente tem tantos parceiros. Mas é o que eu estou dizendo, é nisso que eu estou querendo bater. A despesa do nosso dia a dia faz com que esse recurso todo, às vezes, mas eu acabei de falar, farmácia e manipulação. Distribuição de farmácia e manipulação, é um parceiro. As pizzas, após os jogos, é um custo. Pizza, refrigerante, suco, é um custo para depois dos jogos, depois dos treinos coletivos mais pesados. Isso tem. Aí a gente tem um parceiro só para isso. A gente tem um parceiro para entregar garrafões de água, que são inúmeros, todas as semanas pro clube. Ele é um parceiro que está com a marca lá. Mas essa permuta é dinheiro. Eu sei que é dinheiro, mas é o que eu estou dizendo. Às vezes a permuta tem, e o que sobra pra gente poder investir ainda mais. Mas, enfim, não é uma reclamação. Estou explicando ao torcedor que funciona assim. É importante até porque o torcedor citou aqui que quase tem 32 patrocinadores, fora as permutas, mas é bom que você explique porque. E eu vou dizer a você, de certa forma, eu vou dizer a você, os da camisa, que são os patrocinadores oficiais, que a gente gosta de dizer assim, são os da camisa, juntando com a prefeitura, tirando a prefeitura os 200 mil, vamos dizer assim, todos os outros patrocinadores chegam a 160 mil por mês. Então pronto, aí vamos lá, vamos botar aqui 160 por 360 mil com a despesa do dia a dia que a gente tem, a gente consegue? Não consegue formar um elenco mais forte. E aí teve um torcedor que disse aqui, mas você todo jogador quer ir para um clube maior e ganhar mais. Eu sei, mas a gente tem que ter responsabilidade com o clube. Eu não posso pegar um jogador, vou dar um exemplo aqui sem citar o nome, um jogador que estava ganhando 8 mil num clube de série C, que a gente chama de dizer que vai pagar os mesmos 8 mil. Ele disse, não, quero 16. Jogador que a torcida inclusive pediu na rede social, a gente, não, vamos 10, não, 16 fora, mas quero mais 4 de moradia. 20, você não conta 13º, férias, isso tudo a gente paga, tem contribuição. Então, no final das contas, você olha, eu não posso jogar a responsabilidade para o clube, mesmo diante de que era um reforço que era importante. Mas se você tirar 4 jogadores de 4 mil, daria os 16. Tá. Mais 4 é 4 a menos. Como é que a gente vai reforçar o elenco? A gente tem que ter pelo menos um grupo forte. Eu estou só explicando as situações ao torcedor, para que o torcedor, que esclarecer o máximo possível ao torcedor, para que ele entenda um pouco como é o funcionamento do nosso dia a dia. E eu não estou reclamando mais uma vez. Parte financeira, não estou dizendo que o Asa está quebrado, estou dizendo que o Asa tem dificuldades como qualquer outro clube. O Asa não está numa maré de Palmeiras, de Flamengo, nadando. Não é isso, a realidade é outra. Que muitas vezes a gente não consegue atingir o que a gente que o torcedor espera, seja no elenco, seja de outras coisas, por impossibilidade de algumas coisas. E a gente pede compreensão ao torcedor. O time que está sendo montado, eu confio aí eu falo pessoalmente,
confio no departamento de futebol com o Renan, que era o que o torcedor mais pedia, um executivo de futebol, um profissional. Foi trazido. O Renan é um cara que tem passagens por Ipiranga, por Figueirense, então é um cara que tem uma experiência e veio. Então o elenco ainda está sendo montado, ainda tem algumas peças. Foi trazido jogadores, às vezes o torcedor não conhece, o jogador diz assim, mas eu não conheço o Fabrício Bigode. Fabrício Bigode, se você olhar no gol que o torcedor gosta de acessar, né? Olha o Fabrício Bigode, quantos jogos ele tem feito. Olha o Tibiri, jogador com passagem por time do Nordeste jogando bem. E o Tibiri eu conheci ele como segundo volante, depois ele já passou pro primeiro volante, no Botafogo da Paraíba foi titular no Paraibano, jogando inclusive em alguns jogos como terceiro zagueiro, e eu tô fazendo análise como torcedor, tá? Então assim, tem jogadores que a gente continuou como o Paulinho, que foi um dos jogadores mais regulares do clube no ano. Mas jogou nesse ano. E dos mais regulares. Então, eu tenho certeza que não prometo nada ao torcedor. Tem que esperar. Tem que prometer. Mas eu acho que a gente tem que esperar. Claro. Tem que esperar o trabalho que está sendo proporcionado para os atletas, para a comissão técnica, para que no futuro o torcedor possa cobrar novamente o que é que vai dar. Porque muitas vezes pode dar um resultado que o torcedor às vezes nem espera e acaba dando um resultado. Eu confio muito no trabalho que a gente tem feito e no trabalho que o futebol está planejando fazer. Então, não é à toa que eu estava falando com o Vitor Hugo aqui, serão 4 semanas de confinamento. Não é um confinamento Big Brother, não é aqueles de câmera, fica tudo fechado. Não, mas os jogadores vão estar no dia a dia para se habituar, se conhecerem, para conversar. O time vai estar treinando no CT o tempo todo, vai viajar treinando também. Depois as famílias vão vir para cá, que é um ponto extremamente positivo para os jogadores quando as famílias vêm, porque eles estão mais perto, eles deixam de ter uma preocupação que externa, porque a família está mais perto, eles botam os filhos na escola. Então tudo isso é importante para que o time dê certo. Então eu tenho certeza que as próximas contratações que estão acontecendo aí, o departamento de futebol está fazendo, vão melhorar ainda mais o elenco que está sendo montado. E eu espero imensamente que com o trabalho que tem sendo feito, que a gente possa conseguir os nossos objetivos, que na minha avaliação primeiro a gente chegar na final do Alagoano, eu acho que é um objetivo que a gente garantia o calendário, e depois, quem sabe, de muito trabalho, se a gente conseguisse subir para a Série C, seria excelente. Mas eu acho que o principal objetivo de cara é a gente novamente ter um calendário. Para quem passou alguns anos sem calendário, brigando, a gente ter sempre um calendário importantíssimo para o nosso clube. Igor, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Claro, eu conheço o Igor desde que o mundo é mundo, desde que o Igor estudava no SESMAC, né? Estudei em SESMAC, né? Ao lado do Guilherminho Braga. Foi. Do Júlio César. Do Júlio, prefeito César, de Palmeiras. Tem uma turma boa, do Bejuíno lá do Palmeirozinho, da Palmeirozinho também, uma turma boa. E tinha outros lá que seguiram o caminho, né? Mais um abraço para você, obrigado pela presença e até a próxima. Obrigado, Guima. Eu queria aqui ressaltar e agradecer, pedir licença a vocês, queria agradecer a algum dos nossos patrocinadores e parceiros, porque sem eles a gente realmente não conseguiria fazer o ASA. Primeiro a Prefeitura de Arapiraca, o prefeito Luciano Barbosa, ao Grupo Coringa, que é o nosso parceiro, eu acho que há quase 4 décadas, está chegando já a 4 décadas, né? Ao governo do estado, aos nossos patrocinadores privados que nos fecharam hoje, eu peço permissão para falar aqui, a Alto Vale, que continua hoje, confirmou que a gente continuar, ao Grupo J Pinto, que vai continuar com a gente, a Unides Energia Solar, vale lembrar que o ASA passou, eu acho, não sei se existe outro clube no estado a ter energia solar no seu centro de treinamento. Eu realmente não conheço a realidade dos outros clubes, mas o ASA a gente tinha despesa de 7 a 10 mil reais por mês de energia, e a gente não tem mais essa despesa graças a uma parceria com a Unidos, onde o ASA conseguiu um desconto importante, e a gente também aportou outra parte para a gente ter a sua própria usina de energia solar. A Ops Telecom, que é um dos nossos grandes parceiros também, enfim, a Lume, assim como você, a gente tem grandes parceiros que estão nos ajudando muito no dia a dia do ASA, e eu tenho certeza que essas contribuições fazem o ASA cada vez mais forte. É o nosso torcedor. Mais uma vez eu peço que confiem no trabalho que está sendo feito. Eu sei que às vezes a gente
fica apreensivo. Como torcedor, a gente reclama, critica, é normal. Eu não sou de reclamar das críticas nem das reclamações, porque eu acho que faz parte do torcedor dar no seu direito. Mas pode ter certeza que essa diretoria está trabalhando diuturnamente para que a gente possa entregar os melhores resultados. Fora de campo a gente vai fazer de tudo. Dentro de campo a gente espera que com o trabalho que está sendo feito fora a gente possa alcançar os objetivos. E a vocês aqui da imprensa e a 96 especificamente, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Espero vocês lá amanhã. Nós vamos apresentar oficialmente o Raniel, né? Oficialmente a comissão técnica estará numa coletiva de imprensa amanhã. E amanhã encerra a inscrição da corrida, né? Sim, e amanhã encerra também a inscrição da corrida. Então você vai correr. Quem puder. Não, vou não. A corrida Waza Room, né? Que vai acontecer dia 23. A gente espera o nosso torcedor compareça. Já temos um bom número de inscritos, as vagas já estão se encerrando. Amanhã acaba as inscrições. A gente espera que o nosso torcedor compareça, que será um momento importante para o nosso clube participar. Para o nosso clube é um evento onde a gente está trazendo o nosso torcedor para perto, para que ele possa também desfrutar de outras atividades, né, de saúde e de bem-estar. Então quero agradecer mais uma vez a vocês aí aqui da 96, ao Vitor, ao Oswaldo, ao Rivelino, ao Jânio, ao nosso irmão do nosso saudoso grande George, meu amigo, que nos deixou muita saudade, que trabalhou muito tempo comigo, trabalhou em campanha, trabalhou com meu pai e comigo também, Guima, o George, grande George, e a você, Guima, também, grande amigo. Obrigado. Que a gente possa enfim, que a gente possa estar mais vezes aqui falando um pouco mais do Asa, quem sabe daqui a uns meses falando já comentários com o nosso torcedor dizendo assim, tá vendo aí que o trabalho acabou dando certo. Mas enfim, primeiro vamos trabalhar. A Copa do Nordeste que a gente espera, só para deixar bem claro, o Asa não foi oficialmente oficializado pela CBF, né? De nenhum momento de adversário. Tem muita gente da imprensa, porque é o Sergipe, porque é a Juazeirense, porque nós não fomos oficialmente. É porque às vezes a gente não. Procede de que o Asa pode ser o time visitante na Copa do Brasil? Sim. Porque dão subido no ranking, né? É porque o ranking da Copa do Brasil é o desse ano. O ranking da Copa do Nordeste é o de 2023. É o que é anunciado em janeiro de 2024. Aí às vezes o torcedor não compreende. Nas nossas contas, internamente, a gente pega o Sergipe na pré-Copa do Nordeste. Mas como tem muita gente falando da Juazeirense, também é uma dúvida de todo mundo, a gente vai esperar a decisão, seja qual for o adversário, a gente vai trabalhar. Inclusive a CBF divulgou hoje esse calendário e não cita a Copa do Nordeste, né? Porque eu acho que ela só divulgou as competições a nível nacional como todo, não o Luciano vai falar daqui a pouquinho sobre já vamos ouvir rapidamente. O Luciano Sampaio, diretor de... Então obrigado mais uma vez, Guilherme. Um abraço para você. Obrigado, meu irmão. Mandar um abraço pro Guilherme Castro aqui. Isso, tá por aqui. Futuro narrador, viu, Guima? Daqui a uns anos ele disse que vai tirar. Pronto. Vai tirar, fica em casa jogando bola e narrando. Muito bom. Um abraço, grande Igor Castro.